Qualquer debate em torno de um sistema de saúde exige uma visão clara sobre pelo menos três dimensões. A dimensão da medicina, do ponto de vista das três complexidades envolvidas e todos os saberes que se inserem no contexto. A questão epidemiológica, visto pela visão das patologias, da epidemiologia, inserindo aí toda a questão das condições e determinantes de saúde e doença existentes naquele território, e obviamente a questão da organização da oferta e do serviço. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da medicina, porque ela representa o grande gargalo de qualquer sistema de saúde, do ponto de vista da oferta. Assim como a epidemiologia, assim como as condições determinantes de qualidade de vida e saúde são importantes, a medicina representa, a gestão da clínica, como eu costumo dizer, representa mais de 50% da relevância de um sistema de saúde. Em primeiro lugar, você tem que pensar que nós estamos falando aqui de medicina vista pela visão ambulatorial, vista pela visão de internação hospitalar. Isso para não falar em todo o suporte de apoio diagnóstico necessário. Só para dar uma ideia em relação à oferta de médicos no Brasil, nós vamos terminar 2020 com um número próximo de 500 mil médicos por todo o território. Isso, em princípio, vai me deixar aí com 2,81 médicos por cada 1.000 habitantes. Eu tenho regiões com 12 médicos por cada 1.000 habitantes, a região sudeste, e, no entanto, eu tenho extremos onde eu tenho pelo menos apenas um médico por cada 1.000 habitantes. Isso para não falar que no Brasil ainda existem pelo menos 350 a 400 municípios que não conhecem o seu médico residente, que não tem médico residente. Só para você ter uma visão, quando você organiza um sistema de saúde, é preciso considerar os seus níveis de complexidade. E na medicina, eu tenho a classificação das clínicas básicas e clínicas de média e alta complexidade. O que não quer dizer maior ou menor importância entre elas, é apenas uma divisão de trabalho, vamos dizer, né? No nível das clínicas básicas, eu tenho a clínica médica geral, tenho a pediatria, ginecologia e obstetrícia e tenho a clínica médica cirúrgica. Então essas quatro visões, elas concentram o nível primário de atenção de qualquer sistema de saúde, exige a presença na proporção de cada uma por população, naturalmente, mas exige a presença dessas quatro funções. É importante dizer aqui que essas quatro classificações, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica cirúrgica e clínica médica, concentra 40% do total dos médicos no Brasil. O problema é que não há uma distribuição regional equilibrada, não é? No Brasil eu não tenho a intervenção do Estado numa função de relevante interesse público, a exemplo do que acontece em outros países. Eu já disse outras vezes, e vou dizer, no Brasil eu precisaria ter a intervenção do Estado estabelecendo regra de capacitação da medicina nas faculdades públicas custeada pela sociedade, através de impostos. A regra em que o profissional que se capacita numa universidade pública, financiado com os tributos da sociedade, ele deveria ir prestar pelo menos 1 ou 2 anos de serviço no município ou numa região em que eu tenha ausência de profissionais. Já do ponto de vista hospitalar, nós saímos de 2008, 340 mil leitos que nós tínhamos ao todo, para chegarmos em 2018 com 300 mil, um pouquinho mais. Isso mostra bem a forma de organização de leitos hospitalares que temos para ofertar no país. O hospital sustentável é aquele que tem em torno de 100 leitos com uma ou duas especialidades
de média e de alta complexidade. O problema é que no Brasil, a grande maioria dos hospitais são de natureza privada filantrópica e uma boa parte nesse perfil, uma grande parcela abaixo de 20 e 30 leitos. Com isso eu acabo tendo a redução, e não é por conta de uma ação do próprio governo, e aí eu preciso dizer com clareza, o fato é que nós estamos vivendo nesse instante um processo de deshospitalização. Uma grande parte das ações que eram feitas dentro do hospital estão indo para o nível ambulatorial, hospital dia, e com isso eu acabo tendo a insustentabilidade de um pequeno hospital com 20, 30, 40, 50 leitos que não tenha nenhuma especialidade como referência. Por isso que é importante a gente falar aqui no conceito de regionalização. Não dá para fazer tudo para todos em todos os lugares. Isso é uma utopia que está escrita de uma forma mais objetiva na Constituição, mas que mostra que não funciona. E a mesma coisa são os hospitais. Eu tenho que ter, sim, um hospital de referência com 100 leitos, com especialidades, com capacidade de UTI, com capacidade de pronto atendimento ofertados como ponto de captura. Então eu tenho o hospital e 3 ou 4 núcleos de atendimento nas comunidades para fazer o primeiro atendimento, de pronto atendimento da população. Portanto, se eu quero ter um sistema de saúde eficiente, com capacidade de oferta, eu preciso discutir primeiro essa questão da disponibilidade do operador da medicina distribuído nas suas 14 profissões do Brasil. E é por isso que ela ganha relevância, é por isso que ela ganha importância, é por isso que o governo precisa discutir a oferta. Não adianta eu trabalhar com metodologias, formas de cálculo para remunerar, se eu não tenho a principal ferramenta de trabalho do sistema de saúde, que é o operador da medicina disponível nos lugares em que ele precisa estar do ponto de vista ambulatorial. O que a população está querendo, para encerrar aqui, é serviços ambulatoriais, apoio diagnóstico, consulta, terapia e exames de imagem. É disso que nós estamos precisando. Eu não preciso de equação ponderada, cadastro, isso tudo é necessário sim, mas é o município que tem que resolver. De qualquer modo, fica aqui a recomendação mais uma vez. Por que não colocar na pauta uma discussão sobre capacitação do operador da medicina no país? 50% dos nossos problemas estão focados aqui, se não for mais. Por isso, fica a sugestão. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal. Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente no que está aí ofertado, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.